Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do 4MCAD e o tópico para a lição de hoje vai ser como trabalhar com blocos e referências externas. Antes de vos mostrar as funcionalidades que preparamos, gostava de vos dar uma breve introdução sobre o que é que são blocos e o que é que são referências externas. Começando por dizer que os blocos de facto representam um tipo especial de entidades que, uma vez gravadas, eles podem ser inseridas e manipuladas no vosso desenho como uma entidade única. Um bloco consiste de entidades geométricas que vocês conhecem, portanto, linhas, arcos, círculos, textos, etc. E pode também consistir de algumas entidades especiais, como podem ser, por exemplo, os atributos, que iremos ver mais tarde neste curso. As referências externas são bastante similares à primeira vista, portanto, quando vemos os blocos, ou como temos comparação com os blocos, mas tem uma diferença fundamental. Portanto, é que os blocos, uma vez inseridos no nosso desenho, ficam a fazer parte do nosso desenho e as referências externas, como o próprio nome diz, não passam numa referência. Portanto, estamos a ver as entidades no nosso desenho, mas elas não estão a pesar no nosso desenho. Portanto, estão simplesmente a ser mostradas a partir de um outro desenho que está a algures no nosso computador, ou na rede, ou onde for. Essa é uma diferença fundamental e que faz, de facto, toda a diferença. Eu vou desenhar aqui duas ou três entidades, sem grande cuidado, ok? Só para fazermos aqui alguns exemplos. Uma das funcionalidades muito interessantes que o 4MCAD tem é o facto de agregar uma panóplia de informação muito grande dentro da janela que já vimos que diz explorar desenho. Portanto, quando abrimos esta janela já vimos aqui uma série de funcionalidades. Entre outras coisas também temos a questão de blocos e temos as referências externas. Pelos blocos, vamos antes de mais criar um bloco novo, não é? Portanto, e podemos fazer de várias maneiras. Portanto, quer através aqui de alguns ícones que temos aqui em cima, quer com um clique com o botão do lado direito do rato, em que, ao aparecer aqui o novo, podemos escolher bloco. E quando aparece bloco, aparece-nos aqui uma caixa de diálogo que nos permite fazer as definições relacionadas com este bloco. Portanto, eu vou chamar, antes de mais, bloco 1. Posso dar um ponto base para o bloco e posso selecionar entidades. Portanto, estas entidades, depois de selecionadas, também vão ter um determinado comportamento. Podem ser retidas onde estão, podem ser elas próprias convertidas para um bloco logo automaticamente ou podem ser apagadas. Bom, eu vou deixá-las estar, o simples. Depois também há aqui umas possibilidades de fazer aqui a escala uniforme, permitir explodir as entidades, etc. e tal, adicionar uma descrição, que eu penso que aqui será sempre interessante. Portanto, vamos fazer ainda não tínhamos selecionado as entidades. Vou selecionar estas entidades, Enter, e fazer OK. Portanto, a partir deste momento, na minha lista de blocos, já tenho aqui um bloco 1, portanto, que diz respeito às entidades que eu acabei de selecionar. E agora, poderia, obviamente, portanto, isto é um bloco interno deste desenho, poderia agarrar e inseri-lo mais que uma vez aqui no meu desenho, portanto, para quaisquer fins que me interessassem. Ainda aqui nos blocos temos aqui algumas funções interessantes, sendo a primeira, portanto, a disposição através de ícones com um pequeno preview daquilo que cada bloco tem. Podemos fazer esta visualização da informação, portanto, neste modo um bocadinho mais completo. Portanto, onde tem aqui as escalas, as orientações, o ponto de inserção, quantas vezes é que está inserido, etc. e tal. Podemos escolher aqui a função para fazer a inserção de um bloco, portanto, selecionando o bloco, obviamente. Podemos inserir como bloco, portanto, a partir de um fecheiro externo, também existe essa possibilidade, portanto, porque ao estarmos a criar estes blocos, eles só vão ser usados se não houver nenhuma informação adicional. Só vão ser usados dentro deste desenho, portanto, isto pode ser um bocadinho limitativo. Aqui podemos guardar um bloco, ou também, como fizemos há pouco, através aqui do clique com o botão do lado direito, e aqui podemos editar uma referência do bloco. Okay? Há aqui várias possibilidades, pronto, mas o fundamental aqui é a noção de que, ao criarmos um bloco, temos informação que podemos adicionar várias vezes, as vezes que quisermos, quer dentro do desenho onde estou a trabalhar, quer podemos aproveitar um outro desenho para ele próprio ser um bloco e ser inserido
dentro de outro desenho. Passamos às referências externas. E as referências externas, então, como eu disse há pouco, têm uma diferença muito importante, que é o facto de que são simplesmente uma referência se não for dito outra coisa. Portanto, eu não tenho nenhuma referência, vou criar uma referência e até para ajudar um bocadinho a vermos aqui o potencial que este comando tem. Tenho aqui um outro software onde vou criar um fecheiro DWG, portanto, que são os fecheiros que o 4MCAD reconhece. Portanto, poderia ser, obviamente, um fecheiro que era criado também dentro do 4MCAD ou dentro do AutoCAD, portanto, qualquer outro programa que faça um fecheiro em DWG. Portanto, não é muito importante a questão aqui do programa em si, portanto, simplesmente a questão de irmos criar um fecheiro que o 4MCAD possa interpretar. Portanto, eu vou selecionar DWG, vou-lhe chamar Circ, vou guardá-lo e vou voltar ao 4MCAD. Então agora, explorar referências externas e vamos, botão do lado direito, referência externa e vou chamar o meu ficheiro. Cá está ele, agora tenho que dar algumas informações, o ponto de inserção, os fatores de escala, ângulo de rotação e está inserido. Portanto, logo à partida vem uma diferença que é o facto da entidade vir com uma cor diferente que assinala, portanto é uma configuração, mas assinala que é uma referência externa. Portanto, esta referência nós podemos manipular mexendo, podemos agarrar pontos que têm a ver com ela, portanto não tem problema nenhum, mas não a podemos apagar porque ela é simplesmente uma imagem. Portanto, a entidade não está verdadeiramente aqui. Existe depois a possibilidade de inserir, mas neste caso aqui sim, para já ainda não está inserido. A grande vantagem que esta questão das referências externas tem reside no facto que, ao ser uma referência, está a olhar para um fecheiro que está a algures. Eu vou alterar o meu fecheiro original e vou aproveitar e altero no programa onde o criei. Portanto, vou dar o mesmo nome, portanto, vou gravar por cima. E agora volto ao sítio onde estava, explorar desenho, referência externa, botão do lado direito em cima e vou recarregar. Ok? Então, e o que aconteceu agora foi que ele voltou a chamar o desenho e atualizou com os últimos dados. Portanto, isto é interessantíssimo e é uma funcionalidade muito potente que permite, entre outras coisas, ter mais que um utilizador a trabalhar sobre o mesmo fecheiro de base. Portanto, até permitindo aqui alguma proteção aos dados, portanto, podem estar centralizados num indivíduo ou num local e todos trabalham sobre os mesmos dados sem haver risco de haver erros. Até porque depois, havendo, por exemplo, só uma pessoa que manipula estes dados centrais, portanto, todos irão buscar aquela fonte, portanto, e não há mais que uma pessoa alterar estes dados originais. Por último, em relação aqui às referências externas, quando carregamos em cima de uma referência, podemos fazer aqui algumas funções mais, podemos gerir, obviamente, aqui esta situação, como para os blocos e como para os outros tipos de entidades que já vimos aqui assim nesta lista, portanto, a renomear, apagar, etc. e tal. Mas temos a possibilidade de, entre outras coisas, poder abrir o fecheiro originalmente logo e poder editá-lo. Podemos unir a referência externa e passá-la logo aqui automaticamente para o nosso desenho ou anexar. Podemos aqui fazer algumas coisas dentro desta característica de entidades. Pronto, isto era o que eu tinha para vos dizer sobre blocos de referências externas. Espero que os exemplos tenham sido claros o suficiente para que vocês possam usar isto. Estas funções ambas são interessantíssimas e permitem-vos, por exemplo, os blocos para criar as vossas bibliotecas de peças ou pelo menos entidades que utilizem com alguma frequência, e as referências externas para poderem trabalhar em conjunto com outras pessoas de modo a ter esta informação base comum. Portanto, quaisquer dúvidas que tenham, sabem como nos contactar. Portanto, estaremos cá para vos ajudar naquilo que for necessário.